Jogo de Amor para Dois, de Ali Hazelwood, traduzido por Carolina Rodrigues, narrado por Frines Georgakopoulos. Capítulo 1. Vamos começar pela boa notícia, diz Mike, e na mesma hora agarro a borda da mesa de reunião para me preparar. É a combinação específica de palavras, começar e boa, que aciona meu instinto de lutar ou fugir. Implica que vai haver um fim, que logicamente vai ser ruim. Não quero ouvir uma má notícia do CEO do estúdio independente de videogame onde trabalho. Minha mente, em geral, propensa à desconfiança e pensamentos em excesso, não consegue deixar de criar cenários catastróficos. Queda nas vendas, falência iminente, demissões em massa. Nas ruas, lixeiras pegam fogo. Você sempre pode voltar para casa. Fica comigo por algumas semanas, enquanto se reergue e procura um emprego de verdade. A voz da minha mãe soa alta e clara na minha cabeça, provavelmente porque o Dia de Ação de Graças foi semana passada, e ela teve várias chances de reapresentar seus argumentos durante o jantar de 5 horas. Viola, como você pode acreditar que design de jogos vai pagar suas contas a longo prazo? Ainda assim, quando observo a sala de reunião, o restante da equipe principal irradia empolgação. Muita empolgação. E nada de pânico. Isso ameniza minha vontade de fugir e de lutar. Estou sendo paranoica demais. A Flybutter Studios está indo bem. Muito bem, na verdade. 6 meses atrás, lançamos nosso jogo de maior sucesso até o momento, que vendeu milhões de cópias. Eu estava entre os principais designers. Meu emprego está mais garantido do que nunca. Isso para não falar que uma grande distribuidora de videogame dos Estados Unidos acabou de solicitar que enviássemos uma proposta para... A Star Play respondeu sobre aquelas nossas ideias para o jogo Limerência 3. Continua Mike. Seus olhos percorrem toda a mesa e param em mim. Faz sentido, já que sou a responsável pelo projeto. Porém, não sou muito fã dessa pausa dramática de 3 segundos, em que passo empoleirada na beira do assento, ponderando se devo esganar meu chefe, até que ele continua. E eles acham que somos as pessoas certas para desenvolver o jogo. De repente, a sala de reunião vira o Coachella. O time principal da Flybutter é pequeno. Somos menos de 10 pessoas. Mas sabemos fazer um barulho danado quando há algo para comemorar. Há aplausos e assobios. Um dos nossos programadores se levanta e faz uma dancinha. É um momento raro de alegria em uma indústria que quase sempre se resume a bebidas energéticas consumidas tarde da noite e choros diante de teclados ergonômicos. Não preciso lembrar a vocês que a franquia Limerência é a maior sensação do momento, acrescenta Mike quando a comemoração amansa. E que a Star Play estava conversando com vários outros estúdios. Então a gente ter conseguido impressionar os caras com o nosso trabalho diz muito sobre o talento de vocês. Meu olhar encontra o de Ethan. Como eu, ele é designer de jogos. E nós dois somos bem amigos desde o primeiro ano de faculdade, quando quase fomos reprovados numa matéria de engenharia de software, porque estávamos ocupados demais falando sobre videogame, na maior parte do tempo. Ele sabe, melhor do que ninguém nesta sala, que os livros da saga Limerência eram meus favoritos quando eu era mais nova. Algumas das minhas lembranças mais queridas são de meu pai lendo os livros em voz alta e apontando para as ilustrações em preto e branco das primeiras edições. E, quase 2 décadas mais tarde, quando a visão dele ficou prejudicada, eu fazendo o mesmo por ele. Quando Ethan e eu ouvimos falar que a Star Play, a distribuidora detentora dos direitos de licenciamento, estava pensando em desenvolver a terceira parte da franquia do jogo baseado na saga,
Logo passamos a fazer lobby para que nossos nomes entrassem no páreo. Posso ter assumido a posição de liderança quando chegou a hora de desenvolver uma proposta para esse projeto, mas Ethan esteve comigo a cada passo da jornada. Foram muitas madrugadas em claro para cumprir o prazo, tantas que nossos colegas na Flybutter começaram a pensar que estávamos tendo um caso secreto. Mas todo esse trabalho obviamente valeu a pena. Ethan me dá um sorrisinho e ergue a mão em um high five. Eu o cumprimento eufórica. Até que Mike interrompe a algazarra. O problema é que fico tensa e volto a agarrar a mesa. Lá vem a má notícia. A Starplay gostaria de fazer algo diferente dos 2 primeiros jogos. O público mudou, a tecnologia evoluiu, o mercado cresceu, blá, blá, blá. Estão pensando em adicionar um elemento significativo de combate, que, bom, não preciso dizer para vocês que o nosso forte é mais a parte RPG do jogo. Mike coça a nuca, como se o que estivesse prestes a dizer lhe desse urticária. Como falei, tinha outras equipes na disputa para assumir as próximas etapas da franquia limerense. Uma delas é a Nephilim Studios e, como todos vocês sabem, um bufo alto o interrompe. O barulho de desprezo se sobrepõe a vários grunhidos. Esses escrotos, resmungado, e uma onda de murmúrios que expressa variados graus de insatisfação. Nosso gerente de garantia de qualidade dá a impressão de que vai cuspir no chão. Olho ao redor, quase esperando ver alguém fazendo o sinal da cruz, mas Mike abre os braços para calar os protestos e segue em frente. E, como todos vocês sabem, a Nephilim recentemente lançou a Lâmina de Zephyr, que foi o jogo de combate do ano. É claro que eles não têm tanta experiência quanto nós quando se trata de RPG. E foi por isso que a Starplay teve a ideia, nada convencional, de perguntar se nós poderíamos nos juntar a eles e... Não! Shannon, nossa designer de personagem, levanta da cadeira num salto, como se tivesse a intenção de sair do prédio. O restante dos meus colegas continua sentado, mas balançando a cabeça, retorcendo os lábios, ofegando e... Chega! Ordena Mike, e todos se calam. Ele costuma ser um chefe relaxado e de boa, mas examina a sala com uma expressão tão implacável que fico com um pouco de medo. Preciso lembrar a vocês que somos um estúdio de médio porte? Estamos tendo lucro no momento, mas cada vez que desenvolvemos um jogo novo, corremos o risco de o produto ser um fracasso e a gente ir à falência. Vocês sabem que tipo de oportunidade os recursos da Starplay poderiam proporcionar para a gente. O dinheiro de um jogo da franquia limerense poderia sustentar o nosso estúdio por anos. Então faça o favor de se sentar, Shannon. Ela obedece fazendo biquinho. A sala fica em silêncio e Ethan aperta a caneca entre as mãos como se estivesse pensando em arremessá-la. Em vez disso, ele declara com uma calma surpreendente. O lance é que a gente conhece a maioria dos caras da Nephilim. Eles não são exatamente... A gente tem uma história com eles. Estou ciente disso, assim como a Starplay, e assim como Otto, o CEO da Nephilim. Mike solta o nome de forma casual, como se não estivéssemos todos cientes de que Otto e Mike têm uma amizade colorida há 10 anos. Eles são vistos furtivamente entrando e saindo do quarto de hotel um do outro cerca de uma vez por convenção. Bom, Mike é quem sai furtivamente. Otto apenas fica andando todo pomposo por aí, em geral brandindo um pacote de camisinhas. É uma indústria pequena, continua Mike. E alguns de vocês já trabalharam com funcionários da Nephilim no passado. Tiveram relacionamentos com eles, ou... Ele olha de esguelha para Shannon. Viveram questões de outros tipos. A compatibilidade entre as nossas equipes é uma preocupação válida,
e conversamos sobre a possibilidade de estabelecer uma parceria. E foi por isso que tivemos uma ideia. Um único suspiro profundo para tomar coragem. Algumas semanas atrás, pedi que vocês reservassem uns dias em meados de dezembro para um retiro da equipe Fly Butter. Não, sussurra Shannon, balançando a cabeça rápido. Ao lado dela, Ethan cobre a boca com a mão. Mila, nossa sonoplasta, parece à beira de uma síncope nervosa. Todos os outros piscam surpresos, em um silêncio perplexo. Sim, decidimos que a equipe principal da Nephilim vai se juntar a nós na pousada e... Mas por quê? Pergunta Shannon. E vamos ver se conseguimos dar um jeito de tornar viável uma parceria profissional. Vamos ter alguns dias para nos concentrar em formação de equipes, desenvolvimento de grupo e coisas assim. Não me obriguem a usar a palavra sinergia. Vocês sabem que eu não faço a menor ideia do que ela significa de verdade. Ele parece estar em sofrimento de novo. E se... Mila dá um pigarro. E se... E essa possibilidade é real. Quando a gente chegar na pousada e descobrir que isso tudo é só um ardil que eles orquestraram para colher e traficar os nossos órgãos. Mike suspira. Diante do nosso estilo de vida coletivo, duvido que os nossos fígados valham muita coisa em qualquer mercado. A acomodação é grande o bastante para hospedar todos nós? Pergunta um designer de fases. Se alguém precisar ficar em casa, eu me ofereço como voluntário para... O lugar é grande, mas valeu a tentativa. E se a gente ficar preso na neve com eles? Pergunta Mila. E se eles derem uma de O Iluminado pra cima da gente? E se a gente acabar junto na jacuzzi e um deles soltar um pum lá dentro só por maldade? E se... Beleza, chega. Já deu de escrever fanfics sobre a Nephilim. Mike desliga o monitor e desconecta o iPad. Mês que vem. Retiro. Vão ser alguns dias dedicados a resolver essa hostilidade estranha que temos com a Nephilim. Quero que vocês fiquem amigos deles. Ou, para ser mais realista, quero que vocês finjam ser amigos até que isso se torne verdade. E tentem evitar incidentes físicos, tendo em mente que qualquer altercação representaria 0 chance de trabalhar com Limerência 3. Ele se levanta e espalma as mãos na mesa de reunião. Vocês vão esquiar um pouco, sentar em frente à lareira com alguma bebida cara que vai para a conta da Starplay. E, na hora de voltar para casa, seremos todos amigos do peito e viveremos felizes para sempre. Se não, uma pausa. Reunião encerrada. Voltem ao trabalho. Ele bate palmas. Vamos, vamos. É louvável como Mike se mantém imune aos olhares feios que as pessoas lançam na sua direção quando saem da sala, arrastando os pés e murmurando coisas como soberanos corporativos malignos. Como se a gente não soubesse sobre ele e o Otto. E vou bloquear o PS5 dele. Continuo na minha cadeira, mordendo o lábio e tentando ver o lado positivo dos últimos 10 minutos. A única coisa que importa é que não vou ser demitida. Todo o resto vai ficar bem. Com certeza. É o mais provável. Talvez. Existe uma pequena chance de que vá ficar tudo bem. Claro, a chance de trabalhar com a minha franquia favorita deveria ser um dos pontos altos da minha carreira, e não parecer que alguém mijou no cereal do meu café da manhã e me entregou a tigela, mas... Obrigado, Viola. Ouço Mike dizer meu nome e ergo a cabeça de repente. Fico muito feliz que pelo menos alguém não está reagindo com tanto exagero. Ele me dá um sorriso. Sei o quanto limerência significa para você. Você é a única que eu confio que vai se comportar de um jeito civilizado. Engulo em seco. Tento reunir palavras suficientes para dar uma resposta, mas nada vem. Você tá meio pálida. Mike franze a testa. Tá tudo bem? É claro.
Colo um sorriso mediano no rosto, pego o computador e me levanto. A caminho da porta, até consigo falar. Está tudo maravilhoso. Capítulo 2. Está tudo uma merda. Está tudo na pior. E nada, absolutamente nada, está maravilhoso. Porque a questão é a seguinte: se tivesse que transcrever a lista de problemas entre funcionários da Nephilim e da Flybutter, eu usaria um daqueles rolos de papel higiênico intermináveis e inseriria um gráfico de interação digno de um romance de Dostoiévski. Otto, uma vez, chamou nosso engenheiro de ferramentas de besta quadrada, na frente de um público de milhares de pessoas. Mila foi noiva de um dos artistas de 3D de lá. Ethan pediu a conta 3 meses depois de assumir um cargo na Nephilim, por causa de divergências em relação a condições humanas de trabalho. Shannon ficou bêbada na GameCon e caiu no tapa com um programador de inteligência artificial que chamou o trabalho dela de código espaguete. As correspondências de Kai, um dos nossos programadores, começaram a desaparecer misteriosamente quando um produtor da Nephilim se mudou para o prédio dele. E esse resumo nem remotamente abrange todas as variadas formas que fazem os nossos estúdios terem uma rixa. Por exemplo, esse resumo intencionalmente ignora o que aconteceu entre mim e a porra do Jesse Andrews. Mas também, aconteceu alguma coisa? À medida que a contagem regressiva para o retiro de esqui avança, tento me convencer de que o motivo por trás da tensão entre nós dois é só uma boa e velha competição. Afinal, eu e ele somos designers de jogos, e dos bons. Temos quase a mesma idade, estamos tentando trazer coisas novas e criativas para a indústria. Ganhamos prêmios, lideramos equipes, fizemos nossos nomes. Seria esquisito se não existisse um quê de rivalidade. Só que não é isso. Por mais que eu adorasse fingir que o constrangimento entre nós nasceu de comparações infelizes, a especialidade de Jesse é ação e aventura, enquanto eu brilho na criação de personagens e enredos. Ocupamos lugares diferentes na indústria. E, se eu tenho essa noção, então o Sr. Point and Click também tem. A primeira vez que nos encontramos foi 6 ou 7 anos atrás, quando me candidatei à minha primeira vaga na área. Até onde me lembro, aquela interação não foi de todo ruim. Só o que me lembro é de ter acabado de sair da faculdade e estar na última etapa de uma entrevista para uma pequena empresa de software aqui em Seattle. Jesse já trabalhava lá como desenvolvedor. E ele se levantou para apertar minha mão no momento em que entrei na sala de reunião. A princípio, mal prestei atenção nele, registrando nada além de uma impressão difusa de cabelos escuros e óculos de aro grosso. Eu estava com enxaqueca por ter ficado acordada a noite toda me preparando, e a função de Jesse parecia ser auxiliar o CEO da empresa, que fez todas as perguntas. Eu estava ali para provar para minha mãe que era de fato possível ganhar a vida, como ela gostava de falar, jogando Mario Kart. Então dei o meu melhor para deixar o chefe de Jesse encantado. Só que não funcionou. E no fim das contas, não dei a mínima. Não depois que o babaca comentou algo sobre meu portfólio ser de menininha demais para que eu chegasse a algum lugar. Soltou uma boa risada e então perguntou se eu gostava mesmo de videogames ou se estava só tentando impressionar o meu namorado. Pelo menos Jesse me defendeu. Isso é antiético e desnecessário, disse ele para o chefe com firmeza, falando pela primeira vez desde que a entrevista começara. Mas eu já estava me levantando para ir embora. E nem mesmo um presente feito com uma lã dourada produzida por 30 lhamas mágicas
teria me persuadido a ficar e trabalhar para aquele homem muito, muito escroto. Então fui embora, e Jesse veio atrás de mim. Disso eu me lembro. Ele deu uma corridinha rápida com as pernas compridas, e quando me alcançou, parou diante de mim com um olhar de preocupação. Ele queria se certificar de que eu estava bem e se desculpar em nome dos homens, acho. Aceitei, e talvez eu tenha desabafado com ele por uns 20 minutos. Mas Jesse lidou bem com isso e até me deu ótimos conselhos em relação ao meu portfólio e me indicou um novo estúdio de jogos que estava contratando na época, a Flybutter. Um ser humano decente nessa indústria miserável. Falei para mim mesma. Agradeci, me despedi e não pensei mais nele até mais ou menos um ano depois, quando nossos caminhos voltaram a se cruzar em uma feira de jogos. Àquela altura, a empresa onde eu fizera a entrevista já tinha ido à falência. Prova de que talvez um Deus justo esteja de fato vagando por aí. Eu estava na Flybutter e Jesse se tornara o designer-chefe da Nephilim, com uma fama cada vez mais reconhecida de superastro do gênero de ação e aventura em terceira pessoa. No segundo dia de evento, eu o avistei em um painel sobre retrocompatibilidade. Eu o vi se levantar para oferecer seu lugar a um homem mais velho na plateia. Eu o reconheci na hora. Os óculos ainda estavam lá, a mesma armação quadrada e escura. Mas o cabelo preto agora assumira um corte mais curto e de fácil manutenção. Ele era alto, mais do que eu lembrava, e usava calça jeans e um casaco de moletom preto, uniforme de vários caras na plateia. Ele ficou nos fundos da sala, de braços cruzados, e enquanto eu o observava, percebi algo que não tive condições de notar no nosso primeiro encontro. Jesse Andrews era bonito. Muito bonito. Lindo, na verdade. Eu me ressinto do estereótipo de que a maioria de nós, gamers, somos trolls que moram no porão dos pais e têm um balde para fazer xixi debaixo da mesa. Bichos papões horripilantes cuja única opção é encontrar refúgio no computador. Nossa tendência é ter uma aparência perfeitamente normal, mas Jesse talvez fosse um pouco mais excepcional do que isso. Nos meus anos de indústria de games, já vi tantos relacionamentos se dissolverem em dramas catastróficos que deveria saber que qualquer tipo de envolvimento dentro do ambiente de trabalho deve ser evitado com veemência. Ainda assim, por que você está sorrindo que nem uma bocó na direção do Jesse Andrews? Perguntou Mila, que estava do meu lado. Ele é seu traficante? Eu não tô... Franzi o senho. Eu estava mesmo fazendo isso? Tava. Droga, murmurei. Olhava para o palco, onde uma pessoa estava verificando o microfone antes do painel. Mila se inclinou para mais perto. Quer que eu te apresente? Ah, não. A gente já se encontrou uma vez. Legal. Estudamos juntos no ensino médio. A gente era da mesma sala no último ano. Sério? Não consegui me conter e perguntei. Como ele era? Na verdade, bem gente boa. Ele era capitão do time de futebol. Em geral, a gente espera que seja meio babaca. Mas Jesse era um cara legal. A primeira vez que fiquei bêbada, ele segurou meu cabelo enquanto eu vomitava e depois se sentou comigo para jogar GTA até eu melhorar. E ele sempre me deixava copiar o dever de casa de trigonometria. Assenti nada surpresa. Quando a gente se conheceu, ele foi realmente um amor. E, Mila, o que você tá... Não falo com ele há um tempão. Vamos lá dar um oi. Ela me puxou pelo braço na direção de Jesse. Preciso perguntar como ele pensou no Easter egg de Emma em Floresta Proibida. Não sei se... Mas então já estávamos lá, do lado de Jesse, e ele se curvava para abraçar Mila e cumprimentá-la com afeto, fazendo-a rir enquanto explicava, com uma dose saudável de autodepreciação, que não tinha ido à reunião de 5 anos da turma
porque não estava pronto para descobrir se tinha atingido seu auge no ensino médio. Então ela se afastou e o olhar dele parou em mim. A amiga silenciosa à toa ali por perto. E, por um segundo, ele ficou tão absurdamente imóvel que pensei: ele se lembra de mim, graças a Deus. Isso estava evidente, de um jeito paradoxal, pela forma como ele não arregalou os olhos, não curvou os lábios, não alterou a postura. Estava tudo tão ausente que só podia significar reconhecimento. Ainda assim, seu rosto bonito demais e seu maxilar quadrado se tornaram inexpressivos quando Mila falou. E você já conhece a Viola, né? Seguiu-se uma pausa cheia de tensão. Por fim, Jessie abriu a boca para dizer sabe-se lá o quê, mas Mila deve ter reparado na hesitação dele, porque emendou. Pelo menos foi isso que a Viola me falou. Ela ergueu uma sobrancelha acusatória para mim, como se mentir a respeito de conhecer celebridades em ascensão na indústria fosse um hábito infame meu. E desejei que o submundo me engolisse e os habitantes de lá me apunhalassem. A gente se conheceu naquela entrevista para... Sabe do que mais? Deixa pra lá. Fiz um aceno com a mão, como se não importasse eu ser o oposto de memorável. Meu coração estava disparado. Por que meu coração estava disparado? Meu nome é Viola Bowen. Sou da Flybutter. Você recomendou que eu me candidatasse lá quando... Fui interrompida quando um ruivo com cara séria, que mais tarde eu descobriria ser Otto, veio buscar Jessie para tratar de algo de importância tática internacional. Jessie foi embora rápido, dando um último sorriso para Mila, fazendo uma promessa de tomar um café com ela em breve, sem dedicar nem um grama de atenção a mim. Fiquei encarando suas costas eretas enquanto ele se afastava, me perguntando se eu era egocêntrica o suficiente para me sentir ofendida. E não desviei os olhos até Mila começar a fazer ruídos estranhos. Eu me virei e a encontrei me cheirando. O que você está fazendo? Só estava curiosa. Com o quê? Se você está fedida. Por que eu estaria... Jessie com certeza pareceu não gostar de alguma coisa em você. Talvez você esteja com um cheiro ruim. Ela deu de ombros, brincando, claro, mas talvez com um fundo de verdade. Por um lado, fiquei feliz por ter a confirmação. Por outro, eu não queria admitir que alguém não gostava de mim. Quê? Não, a gente só foi interrompido. Aham. Na outra vez que vocês se encontraram, por acaso foi quando você atropelou o cara? Quê? Não. O cachorro dele? Não. A mãe? Não. Beleza. Aposto que foi minha imaginação. Tenho certeza que ele não quer grampear a sua testa. Eu também tinha certeza disso. Mila adora um drama. Mas a verdade é que achar que alguém não gosta de você com base numa interação de um segundo demanda um grau de narcisismo que prefiro evitar. Então segui em frente. Tirei esse incidente da cabeça e nunca mais voltei a pensar em Jessie. Brincadeira. O que aconteceu de verdade foi que nos meses seguintes me tornei muito consciente da presença dele. De repente, eu o via em todo lugar, não só nas conferências, mas nos créditos dos jogos que eu jogava, dando entrevista para o meu canal favorito do YouTube, recebendo o prêmio de designer independente do ano. Percebi que tínhamos amigos em comum na indústria, que ele se formou na minha faculdade 3 anos antes de mim, que era muito ativo na organização de direitos trabalhistas, que estava tentando nos sindicalizar em nível nacional. E quanto mais eu sabia sobre ele, mais me dava conta de que ele era um cara muito legal. E não tenho orgulho disso, mas negar seria contar uma mentira digna do Pinóquio. Acabei desenvolvendo uma paixonite pequenininha, nanoscópica, de nadica de nada. Para ser mais clara, o que me constrange não é o meu fascínio por Jessie Andrews, mas o fato de que isso persistiu por anos,
mesmo diante do tratamento que ele me dispensa. Ou talvez eu devesse dizer falta de tratamento? Se ele tivesse sido grosseiro ou cruel, teria perdido o encanto, e teria sido muito mais fácil deixá-lo para lá como mais um playboy gamer convicto de que o plano maligno das mulheres é macular a amada indústria dele. Mas não. O sentimento principal de Jesse quando se tratava de mim parecia ser a indiferença. Ele nunca me abordou por escolha própria. Sempre que eu o abordava, ele era elegante, amistoso, acadêmico e agressivamente apático. Ele é introvertido, eu dizia para mim mesma. Só que ele era capaz de ser extrovertido com os nossos conhecidos em comum. Será que o problema sou eu? Eu me perguntava. Por precaução, redobrei minhas investidas de amizade e descobri que minhas tentativas de iniciar uma conversa eram recebidas com notável educação e profundo desinteresse. Sempre que nossos caminhos se cruzaram, não houve uma única vez que eu tenha reparado no olhar de Jesse se detendo voluntariamente em mim. Para ser sincera, ele nunca me deu motivo para acreditar que quisesse, digamos, fazer picadinho de mim e me enfiar num saco de lixo multiuso. Ou até mesmo que fingiria não me ver se eu estivesse pedindo carona na beira da estrada no meio da noite. Na verdade, nunca entendi por que ele não gostava de mim. Mas a verdade era óbvia. Eu existia e ele não podia se importar menos com esse fato. Mesmo assim, eu ainda gostava dele. Um bom e velho caso de querer o que não se pode ter, talvez. Ou talvez eu precise de ajuda profissional em diversas e variadas formações médicas. Enfim, quase 3 anos depois do nosso primeiro encontro, seguido por um jantar de negócios no qual sentamos frente a frente e não trocamos uma única palavra além de olá, porque ele estava ocupado demais conversando com uma moça da Nintendo. Finalmente aconteceu. Eu tive um sonho erótico, estrelando a porra do Jesse Andrews. Acordei suando horrores e precisei conter um som muitíssimo obsceno com a mão, porque claramente meu subconsciente tinha em alta conta as habilidades do cara nessa área. E não parou por aí. Nos anos seguintes, sempre depois de avistá-lo, encontrá-lo por acaso ou simplesmente ouvir uma menção ao seu nome, o supracitado subconsciente me presenteava com mais versões daquele sonho. Em 13 ocasiões, para ser exata. 7 delas, para o meu horror e culpa, ocorreram quando eu ainda estava com o meu ex. Então me conformei. Eu estava afim de Jesse e Jesse não estava afim de mim. De boa, sem problema. Foi minha primeira paixonite não correspondida. E doeu um pouquinho quando ouvi dar um pedaço de croissant para um pombo e manter contato visual com o pássaro por mais tempo do que já tinha mantido comigo. Mas eu podia lidar com isso. Com o passar do tempo, a relação entre a Flybutter e a Nephilim azedou por causa de diversos motivos que não tinham nada a ver comigo e Jesse. Todo mundo na indústria sabia das discussões constantes e, como faziam questão de manter os dois estúdios afastados para evitar conflitos, fui encontrando Jesse cada vez menos e, felizmente, sonhando com ele cada vez menos. Foi no último inverno, uns 6 anos depois do nosso primeiro encontro, que enfim precisei encarar a verdade impressionantemente dura. Muito pior do que eu jamais tinha imaginado. Até aquele momento, nossos encontros tinham sido por meio de eventos de trabalho. Nunca interagi com ele numa situação estritamente social, em grande parte porque eu mal interagia socialmente com qualquer pessoa. Como líder, eu trabalhava 10 horas por dia, até mais em períodos críticos, e à noite não queria nada além do conforto acolhedor do meu sofá. Me afastar do meu pijama era um feito que demandava a promessa de alguma coisa muito empolgante ou, muitas vezes, obrigatória. E foi assim que finalmente dei de cara com Jesse Andrews na natureza.
O colega de quarto dele, agora professor de educação física, ia se casar com minha prima, uma confeiteira. Não é uma coincidência tão chocante, já que todos frequentamos a mesma faculdade. Isso significava que nós dois estávamos convidados para a festa de noivado que eles deram pouco antes do fim do ano. E desse evento, eu definitivamente não tinha como escapar. Reparei em Jesse no momento em que entrei no salão do restaurante reservado para a festa. O que não era difícil, já que ele era uma cabeça mais alto do que quase todo mundo. Ele não teve o mesmo privilégio, já que sou de estatura mediana, com cabelo castanho comprido e ondulado e poucos traços que fariam com que eu me destacasse em meio a uma multidão. E, pensando agora, eu devia ter me aproveitado disso. Eu devia ter fingido um pneumotórax ou uma disenteria fulminante e ter dado-o fora dali. Infelizmente, fui puxada pela minha tia Selene e submetida a um interrogatório passivo-agressivo aperfeiçoado pela família Bowen ao longo de gerações. Eu tinha engordado? Eu ficava muito bem assim, mas era melhor ficar atenta à dieta de agora em diante. Eu estava saindo com alguém? Havia vantagens em ficar solteira para sempre. Minhas olheiras eram uma tendência da moda? Eu estava mais perto de encontrar um emprego de verdade? Eu sabia que os óvulos da mulher são a primeira coisa a envelhecer? Depois da tia Selene, foi a tia Millie. Depois, o tio Max. Então, um primo de terceiro grau, cujo nome eu nunca decorei. Depois, minha mãe, que me atormentou com uma história totalmente não inventada sobre o filho de um amigo sem nome que recentemente perdera seu emprego não especificado na área de jogos. Tivera que ir morar na rua e fora devorado por crocodilos enquanto dormia debaixo da ponte. Depois 3 dos meus irmãos, que me deram cascudos e demonstraram que, para eles, eu vou sempre ter 12 anos. É difícil ser a caçula de 5 filhos. Meus irmãos e irmãs são legais, e tenho certeza do amor deles por mim, como tenho certeza do código binário. Mas o caçula atura muitas coisas muitas vezes. Se tem uma pegadinha a ser pregada, um cuecão a ser dado, um diário a ser lido em voz alta, eu sou a primeira da lista. Minha vida toda foi um estudo de paciência e divisão. Comida, brinquedos, roupas, atenção, a energia dos meus pais. E deve ser por isso que agora sou uma adulta que ama tanto estar sozinha. Quando meus irmãos terminaram de implicar comigo, já tinham se passado quase 2 horas. Decidi ir até os noivos, desejar a eles meus melhores votos e dar o fora dali. Mais fácil falar do que fazer, já que a maioria dos Bowens estava alegrinha ou bêbada feito um gambá. Abri caminho em meio ao salão lotado em direção à saída, ponderando sobre o talento reprodutivo da minha família. Até que um corpo largo se chocou comigo. Quando me virei para olhar com raiva para quem estava no caminho entre mim e a liberdade, me deparei com alguém surpreendentemente familiar. Jesse tinha uma cerveja na mão e olhou para mim, piscando surpreso, talvez imaginando quando sua conhecida menos favorita na indústria tinha se transformado em uma stalker. Algo surgiu por trás da cabeça dele. Algo verde e com folhas. Um visco. Ele estava abaixo dele. E eu também. E tudo se desfez. Antes que eu tivesse a chance de me explicar, ou fugir, ou roubar a garrafa de Jesse, quebrá-la na parede e usar os cacos para manter minha família sob controle, uns 10 parentes meus começaram uma cantoria para que nos beijássemos. Visco! Berrou minha prima, a noiva ruborizada. A planta do beijo! Olhei para a tiara dela e por um momento me perguntei o que ela faria se eu quebrasse o enfeite no joelho e a obrigasse a comê-lo. Vocês têm que se beijar, falou tio Evan. Viola, você sabia? Intrometeu-se meu irmão Vitor. Que o visco!
Viscum album, Ordem Santalalis, família Viscati. É uma planta hemiparasita obrigatória? Mas sim, vocês dois deveriam se beijar. Olhei ao redor enquanto uma comoção embriagada rolava à nossa volta, imaginando se alguém mencionaria a completa inconveniência da situação. Por que famílias não têm um departamento de RH? Eu seria a primeira a formalizar uma queixa, ou 10. Mas ninguém disse nada. Houve alguns brindes, alguns murmúrios sobre tradição, e dei um suspiro profundo e conformado. Beleza, de boa, tranquilo. Ia rolar um beijo. Um pequenininho, na bochecha provavelmente. E, ainda que a humilhação de ver minha família agir como uma república estudantil no fundo me fizesse querer virar um frasco de unguento para fungos, podia ter sido pior. Afinal, eu gostava de Jesse. Tinha muita certeza de que a higiene pessoal dele era decente. Além do mais, depois do beijo, poderíamos rir juntos desse show de horrores. Talvez isso até nos fizesse passar da indiferença para algo mais caloroso, algo legal. Então ergui os olhos para encontrar os dele, no intuito de lhe oferecer meu melhor sorriso de estamos juntos nessa. Só que isso nunca se concretizou, porque me vi imediatamente confrontada pela sua expressão, que só poderia ser descrita como enojada. E isso foi antes de ele dizer: acho que não. Dessa vez, ele não foi amigável, ou elegante, ou cordial. Ele foi brusco e resoluto, como se a ideia de me beijar, uma portadora de mononucleose e catapora, fosse tão repugnante para ele que nem conseguia se obrigar a fingir boa educação. E as pessoas à nossa volta perceberam, porque depois de um momento de silêncio, soaram uma porção de "Ah, qual é, cara?", decepcionados, e comentários de estraga-prazeres. Mas logo os noivos foram empurrados para o nosso lugar e enfiaram a língua na garganta um do outro, e acabou ali. Meio que acabou. Meu rosto estava em chamas, pela rejeição pública, pela rapidez com que tudo aconteceu, pelos olhos de Jesse em mim, cheios de algo como... Não era desprezo, era? Não era possível que fosse. Ou talvez fosse. Porque 15 minutos depois, enquanto eu pegava meu casaco para ir embora, entreouvi a voz do meu primo falando baixo no corredor. Você podia ter dado um beijo na bochecha dela. Parei na hora. Ele e Jesse estavam na janela, olhando para o outro lado. As costas largas de Jesse se moveram para cima, depois para baixo, em um claro dar de ombros. Assim, falou meu primo. Mesmo que não goste dela, você podia ter sido mais gentil. Não podia, não. E por quê? Uma pausa. Não quero nada com ela. É melhor assim. Isso aconteceu quase 12 meses atrás, mas o suspiro de frustração que se seguiu ainda está vívido na minha mente. Uma fração de segundo que nunca vou apagar do córtex do meu cérebro. Mesmo agora, fazendo hora extra, a última pessoa no escritório, enquanto encaro a tela vazia do computador, mesmo agora ainda consigo ouvir a rejeição. 2 dias antes de irmos para o retiro de inverno. Você pode não querer nada comigo. Digo em voz alta para o escritório de conceito aberto. Mas eu quero o projeto de Limerência 3. E em que pé ficamos? Deixo a cabeça pender para trás, encarando o teto, e me pergunto se algum dia eu conseguiria trabalhar lado a lado com Jesse Andrews. E vice-versa. Capítulo 3. Minhas expectativas para o retiro são mais baixas do que o orçamento de uma escola pública, mas até eu fico surpresa quando vejo como o retiro começou com o pé esquerdo. É a semana antes do Natal, 6:30 da manhã.
Apesar do gorro grosso e do cachecol de lã volumoso em que me enrolei, tremo sob a iluminação fraca do estacionamento da Nephilim. Estou me perguntando por que decidimos nos encontrar aqui em vez de, por exemplo, no meio de um milharal, uma funerária ou literalmente qualquer outro lugar, quando Mike trota na minha direção. Vyla, pode me fazer um favor? Não, grita uma voz sábia na minha cabeça. Aquela que preza pela autopreservação. Porra, não mesmo? Mas o que respondo com um tom cauteloso é: depende. Ele sorri como se eu tivesse dito que sim, e não gosto disso. Caiu uma árvore semana passada e o estacionamento da pousada está reduzido temporariamente. Estamos tentando ir com o mínimo de carros possível para Mount Baker. E pelas minhas contas, um membro do nosso grupo vai precisar viajar com o pessoal da Nephilim. Pensei que você... Não, respondo dessa vez em voz alta e com tanta veemência que a minha respiração sai branca entre os nossos rostos. Por favor, Vyla. A expressão dele é de súplica sob a bainha do gorro. Ninguém quer ir. Beleza, bom, eu também não. Você é a colaboradora menos propensa a drama. O que ele quer dizer é: você é a mais fácil de manipular porque é quem mais tem a perder. Todos nós sabemos a importância que Limerência 3 tem para você. E que droga, ele tem razão. Ainda assim, respondo. Posso ser bem dramática se isso me livrar de ir até a pousada no... Inclino a cabeça para o lado, lembrando que as minhas questões com funcionários da Nephilim são bem restritas. No carro de quem? No do Otto, eu acho. E quem mais está lá? Sei lá, acho que o Jorge. Eles não estão namorando? Há uma amargura indiscutível no tom de voz dele. Acho que agora sabemos quem foi o pivô do último término na eterna novela Otto Mike. Talvez a Ashley. A gótica que sempre tá com a cara de brava? É. Eu dou conta deles. Eu topo. Começo a falar e Mike solta o ar aliviado. Até que continuo. Em troca de 3 dias extras de folga remunerada ano que vem. Ele revira os olhos. 1. 2. Não valem feriados. Fechado. Você me salvou aqui, Vyla. Ele dá um tapinha no meu ombro. Valeu. Tá, claro. Sigo até o cabelo ruivo brilhante e a silhueta alta de Otto. Não tive muita oportunidade de interagir com ele no passado. Oi, dou um sorriso. Tudo bem se eu pegar uma carona com vocês? Otto dá de ombros, como se minha mera existência inspirasse nele uma leve repulsa. Não levo para o lado pessoal, já que ele é famoso na indústria pela falta de simpatia generalizada. Tanto faz, mas esse carro não é meu. De quem é? Ele aponta para um lugar alto atrás de mim e... Mas é claro. Porra, é claro que não é o carro dele. Suspiro, conformada. Oi, Jessie. Digo antes de me virar por completo, quase ficando impressionada com a minha sorte de merda. Será que Mike mentiu para mim de propósito? Não. Ele não sabe sobre minha relação estranha com Jessie. Ninguém sabe, porque toda vez que começo a explicar, percebo como a história me faz parecer paranoica e egocêntrica. Um dos designers de jogos mais populares que todo mundo adora não quer ser meu amiguinho. Porra, ai de mim! Que seja. Bom dia. Responde Jessie, com uma voz baixa e meio rouca, como se talvez não fosse uma pessoa matinal. Mas seus olhos em mim estão totalmente despertos. Sem perguntar, ele pega a mochila super cheia da minha mão e a coloca no porta-malas sem dificuldade. Seu suéter preto parece fino e ele nem está de casaco, mas seu corpo emana calor. Já eu estou envolta em várias camadas e meus dentes tiritam. Valeu, digo.
É a primeira vez que nos encontramos desde o incidente do Visco. A primeira vez que escuto sua voz desde que o entreouvi dizer aquelas palavras incrivelmente horríveis. Não quero nada com ela. A lembrança faz minha pressão subir. Mas logo percebo que Jesse talvez nem se lembre da festa de noivado. Ele está agindo do jeito educado e frio de sempre. E eu me acomodo no banco de trás do carro, do lado do passageiro, tentando me encolher até ficar invisível. Devo estar amaldiçoada. A gata do meu irmão, Edith, deve ter invocado uma deusa egípcia contra mim, porque coloquei uma fantasia de lagosta nela no último dia das bruxas. É a explicação mais lógica para essa urucubaca tripla. Não só fui obrigada a invadir o espaço pessoal de Jesse, como também, só posso presumir, causei uma quantidade letal de insatisfação. Mas ao meu lado, Otto está jogando Flappy Bird com o som ligado. E Ashley, que está sentada na frente, parece precisar de vários metros para as pernas. Ei, peço a ela com um sorriso. Pode chegar seu assento um pouquinho para frente? Tenho 1,67 m. Ela é, o quê? Uns 15 centímetros mais baixa? É um pedido justo, acho eu. Mas Ashley estala a língua e ajusta o banco, me dando meio centímetro a mais. Dou um suspiro. Valeu. Quando Jesse entra, seus óculos embaçam. Ashley os tira do rosto dele e usa a bainha da blusa para limpá-los. Depois os devolve com um sorrisinho íntimo que ele parece retribuir. Ai, meu Deus! Eles estão namorando? Estão juntos? Apaixonados? Transando? Será que ele é tão bom quanto meus sonhos fazem parecer que... Não interessa, Viola. Não é da sua conta. Eu me encosto no apoio de cabeça, fecho os olhos e tento não respirar alto demais. Chegamos à pousada 3 horas depois. Observo os pinheiros tomados por neve e as paredes de madeira rústica, enquanto pondero que, como essa viagem de carro não me matou, deve ter me deixado mais forte. Agora estou mais bem preparada para encarar eventos difíceis e transformadores. Parto, fêmur quebrado, hemorroidas, podem esperar que a sua hora vai chegar. É difícil escolher qual foi a parte mais desagradável. Talvez quando pedi a Jesse que fizesse uma parada no posto de gasolina para que eu fosse ao banheiro. E Otto murmurou que existem exercícios para superar o problema de falta de controle da bexiga, Viola. Outra que também está no topo da lista foi quando Jesse fingiu que precisava ouvir as notícias do trânsito e mudou de estação logo depois que deixei escapar, toda empolgada, que a música que estava tocando era uma das minhas preferidas. Houve, é claro, várias conversas em que os 3 Nephilims falaram sobre coisas, lugares, ideias e pessoas que obviamente são importantes na vida deles e que eu não conhecia. Graças a essas conversas, descobri que Jesse tem senso de humor. Ele adora sacanear Otto, mas é gentil e tranquilizou Ashley de um jeito delicado quando ela ficou ansiosa por seu cachorro precisar ser anestesiado para fazer uma limpeza de tártaro, dizendo que ele já teve muitos cachorros e todos se saíram bem em procedimentos semelhantes. Jesse é um amor e não olhou uma única vez para mim em 2 horas e 57 minutos. E então teve a lenta tortura de Jesse e Ashley discutindo em detalhes excruciantes o treinamento, o equipamento e a filosofia por trás do triatlo. Eu não imaginava que nenhum dos dois fosse um entusiasta do esporte. Mas a profundidade da conversa sobre treino na Zona 2, exame de lactato no sangue e ritmo de corrida é prova cabal do oposto. Quando eles começaram a falar sobre sua marca preferida de gel energético, pensei seriamente em rastejar para fora do carro e caminhar até a pousada. Para minha sorte, a pousada parece legal. Muito maior do que eu esperava, encantadora, coberta de neve. Muito
cara. Janelas altas, varandas e terraços cercados por árvores e trilhas estreitas. Acho que nunca estive em um lugar como esse antes e me apaixono na hora pelo cheiro de pinheiros e pelo ar puro. Precisei suportar o ruído ensurdecedor que Otto faz quando suga um canudinho para chegar a esse destino. Mas estou feliz por estar aqui. Oi! Mike vem até mim e me dá um tapinha nas costas, a mão pesada no meu casaco grosso de inverno. Obrigado de novo por vir com o Jesse. Tranquilo, mas você tinha dito que eu viria com o Jorge. Foi o que eu tinha pensado, mas... Ele deixa escapar um sorrisinho de empolgação. Manny me falou que estão dizendo por aí que Jorge e Otto brigaram, e Jorge pediu demissão na hora. Mike, seu tolo apaixonado. Digo, mas não em voz alta. Porque ele é meu chefe. Olha só você, todo alegrinho com o desemprego de outro homem. Não, Bom, talvez. Um pouquinho. Olha, de todas as pessoas aqui, você é a única que nunca teve um desentendimento público com alguém da Nephilim. Você e talvez Jesse. Quando as pessoas da Flybutter e da Nephilim começarem a se apunhalar com os bastões de esqui, vão sobrar só vocês dois. Veremos. Bom. Como foi a viagem? O Otto, falou de mim? Não. Digo, decidindo não dourar a pílula. Ele estava ocupado demais conferindo o perfil dele no Grindr a cada 10 minutos. Mike arregala os olhos. Ele não é... Ele se embola e fica vermelho. Quer dizer, o Otto não é da minha conta, se... Ele pigarreia 2 vezes. Você, por acaso, viu o nome de usuário dele? Balanço a cabeça e me viro para minha mochila, que desapareceu do porta-malas. Olho ao redor, meio na expectativa de descobrir que ela foi roubada pelo pé grande. Mas só o que vejo é Jesse, andando na direção da pousada e levando uma mochila que se parece estranhamente com a minha. Capítulo 4. Juntas, as equipes principais da Nephilim e da Flybutter somam 18 pessoas. O número exato de quartos na pousada, de acordo com a governanta matronal que nos recepciona. A imensa área comunal onde ela nos reuniu me faz lembrar daqueles vídeos de ambientes no YouTube, que às vezes coloco para enganar meu cérebro e fazê-lo achar que estou de férias. Há uma lareira crepitante enorme, e o cheiro defumado de lenha queimando parece um abraço quentinho. Avisto sofás e almofadas macias e felpudas nas áreas de estar, e janelas que vão do chão ao teto, por onde podemos ver comedouros de pássaros e esquilos, e árvores tão altas que devem estar por ali há milênios. As vigas intrincadas de madeira no teto fazem o espaço parecer atemporal e imenso. Não tenho a menor intenção de chegar perto dos esquis e dos snowboards pendurados no suporte logo depois da entrada. Não sei qual é a parte do cérebro responsável por amar descer uma colina, mas a minha deve ter vindo com defeito. Ainda assim, sei que vou passar um tempo bom no chalé, deixando o aroma de cedro encher meus pulmões e o chocolate quente do bar encher minha barriga. Que lugar gostoso para umas férias, murmuro. E que empresa de merda, sussurra Ethan no meu ouvido. Não consigo disfarçar bem a risada pelo nariz. Quando Jesse e Ashley se viram na direção do barulho, finjo estar fascinada pelas minhas botas. É claro que vocês são muito bem-vindos para usar as instalações, incluindo as banheiras de hidromassagem e a sauna no terraço dos fundos, nos informa a governanta. Fico na dúvida se ela captou a tensão entre, todo mundo e todo mundo. A Nephilim e a Flybutter se dividiram nitidamente em 2 grupos bem distintos e estão evitando ao máximo o contato visual.
Vocês vão encontrar o número dos seus quartos nos envelopes de boas-vindas que entregamos mais cedo para vocês. Continua ela. Dou uma olhada no meu e passo o dedo no lacre de cera, fascinada, antes de rompê-lo. Ali dentro, encontro uma única bengala doce, que imediatamente coloco na boca. Um folheto com informações e uma chave de madeira com o número 4. As refeições são no estilo buffet, servidas às 7 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde, no salão de jantar. Qual é o seu quarto? Me pergunta Ethan, deslizando a alça da mochila pelo ombro. 4. Ah, diz ele, em um tom levemente contido, que me faz encará-lo. A esta altura, já sei ler Ethan como uma linha em C++. E você? Pergunto. 18. Ele contorce os lábios. Mas a Shannon ficou no 3. Sorrio, imaginando Ethan e Shannon andando na ponta dos pés pelo chalé usando roupas íntimas. Eles começaram a sair há mais ou menos um mês, e o relacionamento é tão recente que sou a única na Flybutter que sabe. É assim que eles querem que seja, e entendo o motivo. Tornar um relacionamento público no trabalho significa ter muita gente se metendo na sua vida e receber opiniões não solicitadas. Sem falar no constrangimento caso eles terminem. O plano é ser discreto e manter tudo em segredo, até que os dois estejam mais firmes. E eu os apoio. Porém, desconfio que vão ser descobertos muito em breve se continuarem se pegando na sala de Xerox. Se às 2 da manhã você ouvir alguém entrando furtivamente no quarto da sua vizinha, me diz Ethan. Não, você não ouviu nada. Eu me pergunto se ele realmente faria tanto barulho assim. E então me pergunto se compartilhar uma parede com a namorada de Ethan não poderia me levar a descobrir coisas que não quero saber sobre meu amigo. Ele é como um irmão para mim. Se ele tiver um fetiche por ser chamado de papai e fingir que está sendo amamentado, é melhor que leve isso para o túmulo. Na verdade, que tal se a gente trocar de quarto? Assim você fica bem ao lado dela. Ofereço. A gente pode fazer isso? Dou de ombros. O que vão fazer? Punir a gente? Trancar em uma pousada com os nossos maiores inimigos no ramo de jogos por dias a fio? Ele disfarça a risada no meu ombro, mas o som não sai muito abafado e todos se viram para olhar. Ei, pombinhos! Sibila Mila. A governanta está falando sobre os serviços. Xiu! Reviro os olhos, porque já estou de saco cheio da piada recorrente de que Ethan e eu estamos secretamente apaixonados, e me concentro em ouvir tudo sobre as salas multimídia. Logo depois, nos dispersamos. Ethan sorri e me dá um beijo na bochecha quando largo a chave na mão dele. Ele insiste em me recompensar com a bengala doce que ganhou. Então considero a troca uma vitória. Uma super vitória, na verdade, porque os quartos 17 e 18 ficam em uma espécie de mezanino, uma ala separada da pousada, mais silenciosa, que dá de frente para o bosque nos fundos, e sei que a vista da janela vai ser espetacular. Ouço passos atrás de mim e me viro para ver quem vai ser meu vizinho pelos próximos 5 dias. Não tenho uma preferência, de fato, embora eu realmente torça para que não seja Otto ou Mike. Sempre existe uma chance de que eles acabem retomando a relação, e não quero descobrir que algum deles tem fetiche por fingir que está sendo amamentado. Mas no fim das contas, não preciso me preocupar, porque o quarto 17 não é de Otto, nem de Mike. E agora está abundantemente evidente que eu, de fato, emputeci algum deus. Não, a porcaria de um panteão inteiro de deuses. Estou redefinindo por completo o conceito de amaldiçoada. Precisa de ajuda? Pergunta Jesse, parando no patamar da escada. Ele soa educado e gentil, e absolutamente sem emoção alguma.
como se tivesse encontrado uma criancinha perdida vagando pelo corredor de cereais no mercado. 1 miligrama de boa sorte cairia muito bem, penso, tirando a bengala doce da boca. É óbvio que ele está tentando se manter o mais distante possível de mim, mas ainda ocupa tanto do pequeno espaço que é difícil olhar para qualquer lugar além dele. Sim, na verdade, não, eu já encontrei. Ele me encara como se não entendesse direito e aponto para minha porta. Este é o meu quarto. Minhas palavras desencadeiam toda uma gama de emoções no rosto de Jesse. E eu me divirto tentando destrinchá-las. Confusão. Poderia mesmo esta plebeia invadir meu espaço e dormir ao meu lado? Preocupação. Será que ela vai me passar piolho? E, por fim, incredulidade. Vou enviar um e-mail bem incisivo à matriz por permitir que isso aconteça. Sua expressão opta por ficar impassível e ilegível. E quando ele fala, soa simpático e neutro. Posso pedir à governanta para me colocar em outro quarto. Não quero nada com ela. Sério, eu só queria entender o motivo para isso. Não matei a porcaria da rena de estimação dele. Não fiz bullying com ele no ensino médio. Não roubei a receita secreta de torta de maçã da tia dele. De verdade, o desejo desse cara de me evitar é tão absurdamente injustificável que é quase cômico. Só que não estou achando graça. Eu não ronco alto nem nada assim. Informo. Não sei bem se estou tentando agradá-lo ou desafiá-lo. Amenize a situação. Insiste uma voz dentro de mim. A mesma que aprendeu a conviver bem com 4 irmãos mais velhos, todos dotados de personalidades fortes. Vocês vão ter que trabalhar juntos. Talvez ele não queira nada com você, mas você ainda pode salvar esse relacionamento profissional. Faça isso por limerência. Não tomo banho no meio da noite. Acrescento. E você pareceu não curtir o meu gosto musical no carro. Então pode ficar tranquilo, porque eu tenho ótimos fones de ouvido com um cancelamento de ruído. Dou um sorriso, mas Jesse não retribui a simpatia. Em vez disso, ele declara. Vou tentar ficar fora do seu caminho. Soa mais como se ele estivesse me prometendo algo. E eu não entendo. Vejo a porta se fechar delicadamente atrás dele, me deixando sozinha no corredor. Com um suspiro profundo, enfio a bengala doce meio comida de volta na boca, pego minha mochila, entro no quarto e me proíbo de ficar sentida. Jesse Andrews pode não me querer por aí, mas ele está preso comigo pelos próximos dias. E, se as coisas derem certo, por um período bem mais longo do que esse. Quanto antes ele aceitar isso, melhor para todos nós. Capítulo 5. Depois de me acomodar no meu quarto, passei a tarde andando pela propriedade com alguns colegas da Flybutter. O jantar é magnífico. Minestrone de lentilha, com legumes salteados e torta de frango, acompanhados de um vinho que, diferentemente do que costumo comprar, não tem cheiro algum de purê de maçã. O arroz doce não é nada de especial, mas o cheesecake de chocolate é tão absurdamente gostoso que leva alguns segundos para achar as palavras depois da primeira garfada. Puta merda! Digo, enfiando mais cheesecake na boca. Isso é ridículo. Mila assente e pega mais um pedaço da fatia que estamos dividindo. É melhor que sexo. Talvez seja melhor que sexo com certas pessoas. Murmura John de algum lugar à minha direita. Ele é o artista de 3D da Nephilim e ex-noivo de Mila. Eles ficaram juntos por meia década e terminaram após uma confusão de traições mútuas e utensílios de cozinha jogados pela janela. Desnecessário dizer que não, eles não continuaram amigos. Nenhuma de nós duas teria escolhido se sentar perto dele, mas alguém, provavelmente Mike,
Teve a brilhante ideia de atribuir cartões de lugares e obrigar as duas equipes a se misturarem. Então, cá estamos. Mila finge não ouvir o que John falou. Mas a súbita tensão nos ombros dela me diz que suas palavras a magoaram profundamente. Eu me viro para incinerá-lo com os olhos de laser que eu queria muito ter desenvolvido, em vez de uma miopia leve, e quando o vejo dando uma risadinha como um adolescente de 14 anos, decido esbarrar com o cotovelo, sem querer, no meu copo de gemada e derramar o conteúdo no colo de John. 1000 perdões! Levo a mão à boca enquanto ele limpa freneticamente a calça com um guardanapo. Sou muito desastrada, sabe? É, pelas minhas contas, o quarto incidente Nephilim Flybutter do dia. Os outros se resumem a uma discussão aos berros, um bilhete colocado por baixo da porta em que se lia fracassado e uma mala roubada que reapareceu misteriosamente no matagal lá fora. John sai para se trocar e volto a me deliciar com o meu doce. Alguns momentos depois, meu telefone apita com uma mensagem de Mike. Isso não foi muito legal da sua parte. Ergo a cabeça e vejo sua carranca de desaprovação me fulminando do outro lado da mesa. Então dou um sorrisão para ele e respondo à mensagem. Esse retiro foi uma ótima ideia. Dá para sentir o relacionamento entre a Flybutter e a Nephilim melhorando a cada segundo. Mike suspira. Então mando um emoji de mulher dançando e na mesma hora me sinto mal por ele. Ele está em uma situação difícil. Como CEO, a única coisa que ele quer é que a Starplay invista em nós para que ele possa manter a equipe. E nós não estamos exatamente facilitando as coisas no momento. Olho ao redor da mesa e não vejo esforço por parte de ninguém. Apesar dos lugares atribuídos, as conversas parecem ter se agrupado por empresa. Até Otto, em vez de instigar mais harmonia, está ignorando todo mundo para ficar no telefone. Se continuarmos assim, não há a menor chance de firmarmos uma parceria para a Limerência 3. Reviro os olhos e resolvo ser o meu melhor eu. Uma adulta sensata com a maioria das emoções reguladas. Devoro o resto do meu cheesecake, então me viro para a direita e sorrio para a menina de pele marrom escura do outro lado do assento vazio de John. Clara, né? Ela me olha, surpresa. É? Responde ela, desconfiada. Sinceramente, não dá para culpá-la. Eu sou a Vyla. Não sei se você se lembra, mas a gente se conheceu uns anos atrás no seminário de animação que aquele cara da Costa Leste organizou. Aquele em Tacoma? Ela faz uma careta. Nossa, aquilo foi uma perda de tempo. Eu sei. Duvido que aquele cara consiga fazer um jogo de armadilha de dedo, que dirá um videogame. Ela ri. Começamos a conversar e acabamos ficando na mesa depois que a maioria vai embora. O retiro não envolve muitas atividades planejadas ou obrigatórias. Então estamos livres para passar a noite fazendo o que quisermos. E Clara, apesar da filiação questionável, é ótima companhia. Vai dar certo, digo a mim mesma enquanto volto para o quarto. A Nephilim e a Flybutter podem e vão aprender a se dar bem. Vai ter certa desconfiança e vão rolar atritos individuais. Mas vamos fazer dar certo. Por limerência. Oi, Vyla! Me viro e vejo Mila me alcançando. Quer dar uma volta pela pousada? Passamos por algumas áreas de entretenimento, contando mais 2 lareiras, e nos deparamos com uma mesa de sinuca e uma pilha de jogos de tabuleiro mais alta do que nós. Encontramos um jardim de inverno e uma academia com equipamentos melhores do que a do meu bairro, a qual eu pago anualmente sempre que chega janeiro, e mesmo assim mal apareço lá. A biblioteca tem cheiro de livros antigos, e eu seriamente não sabia que ainda existia esse tanto de DVD e Blu-ray no mundo.
Para alguém que ainda precisa pagar US$ 10.000 em empréstimos estudantis, o luxo extremo deste local parece meio perdulário, mas vou aceitar. Por que você acha que o retiro está sendo aqui, em vez de, sei lá, em uma rede de hotéis mais simples? Pergunto para Mila, que dá de ombros. A Starplay nos mandou para cá. É uma empresa gigante, cheia de dinheiro. Sim, mas por que gastar dinheiro com a gente em vez de, não sei, comprar ovos Fabergé para os acionistas? Ela inclina a cabeça de lado. Talvez prefiram presentear humanos reais, cujas habilidades eles valorizam, em vez de aumentar a riqueza já abundante daquele 1%? Parece tão ridículo que caímos na gargalhada ao mesmo tempo. A maioria da equipe da Flybutter resolve assistir a um filme, mas já socializei bastante por um dia. Ainda é muito cedo para eu dormir, então coloco uma calça e um casaco de moletom e saio do quarto. Passo na ponta dos pés pelo quarto de Jesse, atenta a qualquer barulho, mas não há nenhuma iluminação por baixo da porta. Talvez ele esteja dormindo. Talvez esteja curtindo com Ashley. Talvez tenha colocado um chapéu de Grinch e uma cuequinha verde e esteja escalando um abeto de Engelman. Não é da minha conta. Vou até a biblioteca, levando comigo O Coração Submerso, o primeiro volume da série Limerência. Muitas vezes, os jogos inspirados em livros são adaptações de fenômenos literários gigantescos, daqueles famosos que permanecem por anos nas listas de mais vendidos. Mas a saga Limerência nunca foi um sucesso. Mesmo quando os 2 primeiros jogos foram produzidos e ganharam fama, a popularidade dos livros nunca aumentou. Na verdade, a maioria das pessoas não sabe que o material original é uma coleção de 5 livros, cada um mais complexo e lindamente escrito do que o anterior. A história começa bem simples. Noham, um jovem feiticeiro, se junta a uma humana, Aqualuna. No primeiro volume, o objetivo deles é resgatar o irmão mais velho dela, que está desaparecido. Eles são bem-sucedidos, embora não sem alguns contratempos e muitas discussões. E, no fim do livro, os dois reconhecem que são fenomenais juntos. O resto da série segue a mesma fórmula básica, só que, à medida que Noham e Aqualuna vão se desenvolvendo na história, os mundos que eles visitam e as aventuras nas quais embarcam vão ficando cada vez mais sombrios e elaborados. Como eu, Aqualuna é a filha caçula, provocada e, ao mesmo tempo, ignorada, subestimada e até esquecida por longos períodos, a ponto de levar 4 volumes para sua família perceber que ela tem o hábito de dar uma saída e visitar outras dimensões. Apenas Noham parece vê-la como ela é e oferece seu apoio incondicional. Ela nunca se torna um ser de magia, nem recebe poderes especiais. Mas ler a saga significou observar a Aqualuna se transformar em uma heroína independente e forte e conquistar o respeito daqueles à sua volta. Desnecessário dizer que tudo isso repercutiu em mim, uma menina chamada de Laminha, todos os dias por seus irmãos, por causa de um acidente infeliz na infância. Meu pai amava a série desde pequeno e decidiu apresentá-la a mim depois que eu disse a ele que livros eram chatos e que eu não imaginava por que alguém escolheria ler de bom grado. Logo, isso se tornou uma coisa nossa, só eu e ele, sem envolver nenhum dos meus irmãos barulhentos e monopolizadores de atenção. Toda noite, ele vinha para o meu quarto e lia 1 ou 2 capítulos, até que, página após página, me dei conta de que livros não eram tão ruins. Na verdade, eles eram a melhor coisa do mundo. Devoramos os volumes em poucos meses, até chegarmos ao último. Quando você for mais velha, disse ele, vamos ler juntos. Fiz biquinho. Por que não agora? Porque você ainda é muito jovem. E esse livro é um pouco mais difícil de entender. Ele aninhou meu rosto em suas mãos calejadas, que ainda consigo sentir às vezes,
tão carinhosas e familiares. Não se preocupe, logo você vai estar pronta. Mas, quando fiquei pronta, limerência era a última coisa na minha cabeça. Àquela altura, outros livros tinham surgido na minha vida, assim como jogos, faculdade, amigos e namorados. Eu me esqueci totalmente de Aqualuna e Noham. Até uns anos atrás, quando meu pai ficou doente. Leia para mim, vai. Pedi a ele quando eu o visitava depois do trabalho. E pegar limerência era tão natural quanto respirar. Começamos pelo primeiro volume, e foi como viajar de volta ao passado. Meu amor pelos personagens, o jeito como suas aventuras me transportavam para lugares distantes, como eu me sentia próxima de Aqualuna e como fiquei interessada no sucesso e no bem-estar dela. Eu me lembrei de tudo. Só que dessa vez fiquei apavorada de não conseguirmos chegar ao final antes de meu pai me deixar. Tão apavorada que isso me tirava o sono. Mas eu não devia ter me preocupado. Ainda me lembro da sensação de ler fim em voz alta e fechar o quinto livro. Um pouco em estado de choque, passando os dedos pela textura em relevo da contracapa. Pai, sim, vai. O que você acha que significa limerência? Como assim o que eu acho? Não é uma palavra de verdade, é? Sempre tinha presumido que fosse um termo inventado, como inobstante, popozuda ou ornitóptero. Nada muito incomum no gênero de fantasia. Mas ao chegar ao final, fiquei confusa porque a palavra limerência não aparecera uma vez sequer nos textos. Ah, vai. Você com certeza deveria procurar. A risada gentil dele se transformou em um acesso de tosse e deixei o assunto de lado. Mas naquela noite fui ao dicionário e depois disso nunca mais consegui ver a série do mesmo jeito. Porque era... Esperem só! Ouço as palavras ecoarem do salão de jogos e paro na mesma hora. A porta está entreaberta, mas não o suficiente para ouvir quem está falando. Mas eu conheço aquela voz. John, o ex de Mila. O cara da gemada. É o seguinte, continua ele. Se a Starplay tiver que escolher entre a Nephilim e a Flybutter, se chegar a esse ponto, quem vocês acham que eles vão chamar? Não tenho a menor ideia, cara. Outra voz, desta vez de mulher. Ashley. Eu sei que você quer que eu diga que eles escolheriam a Nephilim, mas a Flybutter tem feito um ótimo trabalho nos últimos tempos e... Não, gente, raciocina comigo. Quem são os designers principais dos estúdios? Olho para os dois lados do corredor. Deserto. E me espremo mais perto da parede de madeira, atenta. O Jesse, responde outra voz de homem. É aquele cara. O programador que se envolveu numa briga com Shannon. E na Flybutter é aquela garota, a Viola Bowen. Ela é boa, diz Ashley. Ela é excelente, corrige John. Na verdade, ela deve ser a melhor na área de RPG. Mas... Ouço o clangor de bolas batendo nos cantos da mesa de sinuca. Ela não tem experiência em combate. Sabe quem é o melhor em design de combate e também muito bom em RPG? O Jesse? Pergunta a Ashley. Bingo! Então, digamos que no fim dessa semana a Flybutter e a Nephilim decidam que a gente não consegue trabalhar junto. E é exatamente o que vai acontecer. Assim, esse retiro já está ao puro suco do caos. Para quem vocês acham que os executivos da Starplay vão entregar o projeto? Para o time que pode fazer as duas coisas bem ou para o time que só consegue fazer uma coisa? É um bom argumento, diz o programador depois de uma breve pausa. É claro que é. Então meu conselho é, esperem só. Não se estressem com os próximos dias. Não precisam se esforçar para se dar bem com a Flybutter, porque se a coisa ficar como está, a gente vai fazer Limerência 3. E eles não vão fazer nada. Não sei não. Ashley parece cética.
Isso está mais para uma aposta. Como você pode ter tanta certeza? Ei, já conversei sobre isso com algumas pessoas. Todas concordam comigo. Você conversou com o Otto? Pergunta a Ashley, meio hesitante. E com o Jesse? Pode confiar. Tranquiliza John. É o que eles querem também. Espera aí. De repente, a porta se fecha, abafando as vozes lá dentro. Eu me desencosto da parede com as bochechas coradas de raiva. É só o que consigo fazer para não sair pisando firme com o meu descontentamento por todo o caminho até a biblioteca. Como assim? Como assim? Fui para a pousada na boa-fé, reclamando e choramingando, sim, mas fui até lá na intenção de encontrar um terreno neutro. E esse tempo todo, a Nephilim estava planejando uma espécie de sabotagem bosta no estilo Scooby-Doo. Escancaro a porta da biblioteca, ponderando se pegar um dicionário e jogá-lo na cabeça de John vai fazer com que me sinta melhor. Mas recuo na mesma hora. Pisco uma vez, então mais uma, incapaz de processar a visão diante de mim. A porra do Jesse Andrews está sentado no canto de leitura que eu tinha visto mais cedo, aquele que me fez ir até ali com o objetivo específico de usar, aquele em que estive pensando como meu na última hora. Jesse está relaxado na poltrona macia, com as pernas longas esticadas de um jeito confortável, os joelhos afastados, parecendo aconchegado demais para o meu gosto. Tirando meus sonhos muito inapropriados, essa deve ser a primeira vez que tenho uma boa visão de Jesse sem os óculos e dou um passo para trás, porque é uma situação inegavelmente à la Clark Kent. Não que eu concorde com essa besteira que as comédias dos anos 1990 tentaram vender, de que óculos deixam uma pessoa menos atraente. Mas sem obstáculos entre os meus olhos e o rosto dele, não consigo não analisar toda a sua estrutura óssea, e não gosto nem um pouco disso. Não me agrada em nada saber que Jesse Andrews, um extraordinário desenvolvedor de jogos, teria uma carreira respeitável como modelo. Eu prefiro Jesse de óculos. Na verdade, eu preferia que ele não existisse. Você está bem? Pergunta ele, atônito. Sei por que ele está perguntando isso. Estou exaltada, inquieta. Minhas mãos tremem tanto que preciso segurar meu livro como se fosse uma boia salva-vidas. E estou usando as roupas que costumo colocar nas manhãs de domingo para ir ao mercado, enquanto a parte aceitável do meu armário está ocupada se divertindo na máquina de lavar. Ainda assim, ele pode ir comer merda. Tô um pouco puta, na verdade. Jesse endireita a postura, pega os óculos e os coloca de novo, como se fosse para me observar com mais atenção. Viola, você andou bebendo? Se eu andei... Gaguejo e então paro. Inspiro bem fundo pelas narinas. Ele não tem o direito de me chamar pelo meu nome. Sabe, Jesse, desde um ano passado, e até antes, fiquei me perguntando por que você é tão frio comigo. Gastei uma quantidade de energia sinceramente constrangedora tentando descobrir o que fiz para você para merecer ser ignorada, na melhor das hipóteses, e tratada como se eu fosse um cogumelo venenoso que ousou crescer do lado de fora da porcaria do seu canteiro, na pior delas. Uma pausa. Ele me olha, impassível. Eu moro num condomínio. E daí? Não tenho um jardim. Não estou nem aí se você... Ranjo os dentes. Jesse, se é assim que você e seus amiguinhos querem jogar, vou te avisar agora mesmo que tem muita gemada nesse mundo esperando para ser derramada no colo de muitos babacas. Então, Viola. Ele se levanta e, num piscar de olhos, está assomando sobre mim, me fazendo ter um mini flashback do Visco, quando ele olhou para mim e, por um ínfimo segundo, eu pensei que talvez nós... Do que você está falando? Dou um passo para trás e engulo em seco. Eu escutei os seus amiguinhos falando sobre o plano idiota de vocês. Ele franze a testa.
Para de me olhar como se eu fosse uma mulher maluca que tá berrando dogmas enquanto se masturba no metrô. Eu adoraria, mas você entrou aqui berrando sem nenhum motivo aparente. Reviro os olhos. Sei que vocês estão contando que a Starplay vai escolher a Nephilim em vez da gente. Eu estava passando pelo salão de jogos e ouvi o John dizendo que vocês não têm planos de se esforçar nem um pouco para estabelecer uma parceria com a gente, porque vocês sabem que tem mais chances de ganhar o projeto. E, ei! Fim da amostra do audiolivro. Caso queira ouvir inteiro, entre em contato pelo QR Code na tela. O Grupo Gilmore é apenas R$ 14 por mês e você tem acesso a todos os audiolivros do canal.